eu sou Hebe Matos e eu queria apresentar para vocês o LABOI UFJF. O LABOI, Laboratório de História Oral e Imagem, é uma rede de pesquisa nacional fundada na UF, Universidade Federal Fluminense, em 1982. Uma rede de pesquisa que discute história da memória, história pública e com ênfase na produção, arquivamento e análise de fontes orais e visuais e na construção de arquivos digitais. O LABOI passa a existir na UFJF desde 2018, com meu ingresso como professora titular livre no Departamento de História. Desde então, sobretudo a linha de pesquisa Memória, Áfricas e Escravidão, que eu coordenava no LABOI UF, de certa forma passa a ser coordenada desde o LABOI UFJF. E essa é uma linha de pesquisa que tem toda uma tradição em abordar sobretudo a história e a memória da escravidão e do pós-abolição, associando uma perspectiva de história local, história nacional e história transnacional. É com muita alegria que damos início à série de curtas do projeto Juiz de Fora Cidade Negra. A partir de agora, vocês terão a possibilidade de mergulhar no mar de histórias que sairão da fala de pesquisadores das mais diversas áreas e que atenderam a um convite do LABOI Áfricas a estarem participando de debates e entrevistas que vieram a construir esse material. Nosso principal objetivo envolveu divulgar e aprofundar pesquisas com relação à presença e à memória negra na cidade de Juiz de Fora. E com isso, produzimos ao longo de 2021 e 2022 um conjunto de encontros virtuais com pesquisadores tanto locais quanto nacionais para discutirem esses temas. O material que disponibilizamos é resultado desses encontros, somados a trechos de entrevistas que irão contribuir para ampliar a nossa compreensão acerca dessas histórias tão importantes. E para além disso, vamos permitir pensar em fontes, em caminhos de pesquisa e de ensino, em abordagens em sala de aula, visando ampliar as possibilidades de se pensar a história de Juiz de Fora mediante o cenário nacional. Então fica aqui o convite a uma escuta atenta e reflexiva, para um debate nas reuniões pedagógicas e nas salas de aula e para abertura a possibilidade de se pensar outras fontes que permitam aos docentes de diversas áreas levar adiante a efetiva aplicação da Lei 10.639/03 e assim também pensar as suas ligações com a historiografia e com a história e a memória local. Também nessa expectativa de que esse projeto se transforme no multiplicador dessas memórias de Juiz de Fora, da luta da população negra em Juiz de Fora, e que a gente consiga aí, estender esse processo de aula. Essa lei ela não surgiu de um dia para o outro, né? Ela não surgiu da noite para o dia. Essa lei é fruto de muita luta de movimento negro, movimentos sociais, como aliados, né? Desde lá da década de 70, de 80, quando os pesquisadores eles começaram a reivindicar pela falta de estudantes negros e negras, pela falta de representatividade, pela forma como a nossa negritude era tratada pelas escolas. Então, é fruto de muita luta em relação a isso, e a gente tem um grande exemplo que vocês podem buscar, pesquisar, saber sobre a Marcha Zumbi dos Palmares, que reuniu cerca de 10.000 pessoas, né, entre negros e negras, rumo a Brasília, para reivindicar, né, que a nossa pauta, né, fosse melhor representada. Essa lei 10.639, que alterou uma lei que rege toda a educação do nosso país, que chama Lei de Diretrizes e Bases na Educação, né? Então alterou 2 artigos dessa lei, trazendo obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira e africana, nessa primeira alteração, que foi em 2003, né? Já se vão quase 20 anos, e em 2008 ela foi ampliada para a história e cultura afro-indígena. Então, essa lei ela já tem
esse tempo todo e a gente até hoje vem lutando pela efetivação nas escolas. O que essa lei traz de contribuição efetiva para o nosso povo dentro dos ambientes educacionais, né? Trouxe até um pedacinho aqui dela para poder mostrar para vocês. Da Lei 10.639, ela tem lá no seu primeiro parágrafo sobre o conteúdo programático que se refere, né, que inclui o estudo da história da África e dos africanos, da luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica, política pertinentes à história do Brasil. Então, esse texto vem mostrando o quanto é importante a gente ter onde orientar, né, os nossos professores para fazer com que a nossa educação seja uma educação que ela rompa com os preconceitos, seja uma educação que não reproduza o racismo, que infelizmente ainda é tão atual, que infelizmente ainda é tão presente nas práticas pedagógicas, nas coisas que a gente estuda. Então, por isso que é tão importante. Todo o currículo escolar tem que tratar da temática afro-brasileira e africana. E isso é muito importante, isso foi um avanço muito grande. Agora, o desafio é a efetivação. Que eu me lembre, na faculdade não teve nada, né? Nem na área de educação física, que lá na UF era separado o bacharelado da licenciatura na questão de espaço físico mesmo. Então, no bacharelado não teve nada e na licenciatura uma discussão ou outra sobre raça, mas muito pouco. Não me lembro de ter ouvido falar dessa lei, não. É curioso porque na educação física a gente logo pensa na capoeira, que é uma manifestação totalmente afro-brasileira e que devia ser... Quando eu entrei na educação física foi justamente por causa da capoeira. Eu esperava que ia ter uma disciplina, duas, que eu não sei se vocês sabem como é que é. Lá a gente tem disciplina de handball, vôlei, o pessoal até brinca de peteca, né? Peteca 1, peteca 2, peteca não tem. Mas futebol e tem artes marciais e lutas no geral. A gente não teve uma aula de capoeira nessa disciplina. O professor, tipo assim, ele manda muito bem judô, é faixa preta, ele focou mais nessa parte. A gente não viu outras lutas. E até tinha um projeto de capoeira que uma professora chegou depois e tentou elaborar esse projeto. Ficou bem legal o projeto, ela dava essa ênfase na capoeira e tal, mas também não fazia essa discussão em si com a lei. E aí eu fui descobrir a lei na pós-graduação, mas eu também não me lembro de ter sido especificamente dentro de alguma disciplina da pós, não. E aí eu fiz até o meu trabalho de conclusão da pós baseado nessa lei, 10.639, sobre Jongo Maculelê nas aulas de educação física, né, porque são manifestações culturais brasileiras, afro-brasileiras, e está totalmente de acordo com a educação física, né, porque é uma prática corporal da nossa cultura. Então, sendo uma mulher preta, sabendo da importância que esse tema tem, eu voltei a minha pesquisa diretamente para essa lei. Eu vejo essa lei na escola no 20 de novembro, somente. Quando eu penso assim, a escola, ela tem que ser um espaço de integração dos professores também, né? E é muito difícil disso acontecer. A sociedade não pensa a educação física como forma de discussão e reflexão sobre essas questões. Não é só dentro daquele dia, que é um dia que é muito significativo no ano, mas a lei deve ser aplicada durante o ano todo. Mas isso é interessante porque os professores eles sabem que existe essa lei. Isso já é um ponto muito significativo, porque até pouco tempo atrás a sensação que dava é que nem os professores estavam inteirados que existia a lei. Então já sabem que existe, isso dá um respaldo muito grande para os professores que querem e devem trabalhar todo mundo, mas já dá um respaldo, porque antes, se quisesse trazer a capoeira para a escola, poderia ter um embate da própria comunidade falando assim, que isso, essa coisa de macumba aí que você está querendo que eu aprenda?
tem uma origem muito atrelada, mas não é só, e tem até o próprio racismo religioso, porque são religiões também, Umbanda e Candomblé, não é macumba em si. A maioria das manifestações afro estão muito interligadas a questões religiosas, né? Então, é uma coisa também que tem que ser desmistificada dentro da escola. E a educação física como ferramenta, ela é riquíssima para poder abordar isso, fazer uma junção com a própria história. Quando estiver estudando algum tema específico na história, conversar, fazer essa interdisciplinaridade com o professor de educação física. Com relação à Lei 10.639, durante o meu período de graduação, tiveram algumas situações pontuais em que citaram a existência da lei, né? E com quem se identificasse, quem sentisse alguma necessidade de se aprofundar no assunto, iria buscar por fora esse conteúdo, mas nós não tivemos nenhum tipo de estudo aprofundado, nem da lei, nem das diretrizes para a educação das relações étnico-raciais, né? E nem de algum outro tipo de conteúdo nesse sentido, né? Na grade curricular do curso de História, a gente tem a disciplina de História da África, né? Mas também ela se foca na História da África, e também a gente tem que levar em consideração que é uma disciplina de 6 meses, né? Um semestre, para estudar toda a história do continente africano, né? Desde antes da colonização, durante a colonização, no período de pós-colonização. Então, é uma disciplina que é muito curta para o espaço temporal que ela aborda. E aí eu lembro de uma professora, eu trabalhava numa escola do bairro Linhares, em que ela trouxe algum debate, trouxe uma discussão, né? Mas isso foi uma situação também que a professora responsável pela biblioteca que trouxe, desenvolveu um projeto com os alunos, né? Teve uma questão de um projeto Afrolata e ela teve uma semana de debate com os alunos, né? Isso não envolveu o resto da escola, não, né? Cada professor ele continuou com o seu conteúdo, continuou com a sua disciplina, né? E essa participação da professora foi uma coisa à parte da escola, sabe? Tanto que a finalização desse projeto foi no sábado, né? Não teve nenhuma integração com as disciplinas, não teve nenhuma integração com a escola como um todo, né? Geralmente eles tratam a Lei 10.639 muito associada ao professor de literatura, de história ou de artes, né? Mas nessa experiência que eu tive, nem esses professores, eu no caso estava dando aula de história naquela escola, nem eu fui integrado nesse tipo de projeto. Quando a gente vai falar, por exemplo, de escravidão, né? Tentar promover algum tipo de reflexão em cima daquilo, né? Tentar não reduzir a experiência da população negra brasileira simplesmente a experiência da escravidão, né? Quando a gente vai discutir mitologia grega, mitologia egípcia, eu acho que é um ótimo ponto para a gente trazer a mitologia urubá, né? E aí também já abre um espaço para a gente debater racismo religioso, né, no Brasil, e como que as religiões de matriz africana elas são vistas no Brasil, como que elas são perseguidas, né, estigmatizadas. Eu acho que assim, eu percebo que essa é uma prática minha, primeiro por ser minha área de pesquisa, e segundo por eu me identificar pessoalmente, né, enquanto pessoa, a importância da gente trazer essa lei para o debate público. Existem algumas ações, ainda que pontuais, mas também que não é amplamente difundido, não é amplamente abraçado pela comunidade docente, sabe? E aí eu vejo algum problema também, né? Porque existe a lei vai fazer 20 anos, ano que vem, né? Mas também é difícil mapear como está sendo a implantação dessa lei, né? Foi aí, na aula da professora Fernanda, aqui na faculdade, que eu tive acesso realmente a ensino de História da África. Na escola, na minha graduação, eu não tive. Eu não lembro realmente de ter tido contato com a História da África, nem nada. E era aquela coisa bem básica mesmo, só falava dos negros quando era para falar da escravidão, e Zumbi dos Palmares era a coisa mais revolucionária assim, que eles faziam, que fugia um pouco do escravo como só o oprimido, né? E é importante falar sobre o ensino da história da África, tanto para tirar um pouco do estigma, principalmente dos alunos negros, dessa coisa do negro ser visto na escola só como escravo, mas trazer várias outras coisas também, falar sobre os impérios, as culturas, as religiões, a diversidade cultural imensa que tem no continente africano. Acho que a gente tem que falar sobre isso nas escolas. Porque eu passei a minha infância toda na escola
buscando um reconhecimento, uma identificação da minha história que eu recebi em casa dos meus pais, da minha família, com a historiografia que me era passada. Havia uma inquietação muito grande, uma angústia muito grande, porque a matéria história sempre foi alguma coisa que me estimulava, que eu gostava, que eu gostaria de me aproximar cada vez mais. Por outro lado, eu não encontrava na matéria o meu eu. Eu não me via na história do meu país, da minha cidade. E nos parcos momentos que aparecia a população negra ali presente, a população negra vinha com uns estereótipos e os estigmas que me traziam dor e sofrimento, porque era uma historiografia que era passada do negro escravo e não escravizado, né? Escravo, aquela tentativa de coisificar, de transformar o ser humano em um instrumento de trabalho, que foi o período do regime escravista no Brasil. Então, a história da população negra, que foi passada no ensino fundamental, na educação básica, era uma história de dor, sofrimento, de tristeza, era sangue, tentativas de sobreviver e sendo afogado, e sendo atropelado por um sistema muito maior, que engolia a população negra. Isso me deixou profundamente angustiada, e eu cresci gostando de história e, ao mesmo tempo, rejeitando a história. O professor Amilcar Pereira, na sua apresentação aqui no LABOI, né, ele falou da importância da Lei 10.639 de 2003, ressaltou a sua importância, né, para o estudo da questão da cultura afro-brasileira e da cultura africana na sociedade. E eu acho que esse projeto do LABOI é extremamente importante, né? Acho que vai ser um recurso, mais um recurso para as escolas, né, terem acesso e poder trabalhar nas escolas, né? E quem sabe, né, no futuro bem próximo, a gente consiga mudar a percepção da sociedade, que a gente consiga resgatar, né, a história, né, da escravidão no Brasil, a história da luta do negro, né, no Brasil. A Lei 10.639 foi citada aqui, até lembrando o Amilcar, né? Sabemos da importância dessa lei, que ela é apenas ampliada, né? Apenas não, ela é ampliada com a Lei 11.645, que fala da história indígena, aliás, com toda a justiça, né, justamente ampliada, e essa legislação que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ela é fundamental para esse terceiro reconhecimento, o reconhecimento dessa história como parte da nossa história, como parte incontornável da história brasileira, para que essa história seja completa, seja compreendida e seja conhecida. Como já foi dito, a gente tem uma lei de 2003, a 10.639, que é o que dá suporte também à produção desse material. Compreender que, embora tenha uma legislação que defenda e obriga o ensino de história africana e afro-brasileira nas escolas, o nosso sonho e a nossa ambição é que isso se naturalize, que uma educação antirracista se naturalize, que se naturalize o reconhecimento da ancestralidade negra em Juiz de Fora, que a gente consiga levar para as nossas crianças e para os nossos adolescentes uma história que realmente seja um reflexo das suas experiências, dos seus bairros, das ruas que frequentam, das histórias das suas famílias. Então, a gente tem aqui um projeto que também é um projeto que culmine numa educação que reconheça uma história que está nas ruas, uma história que está na memória das pessoas e que está na cabeça das pessoas que circulam pela cidade. Bem, eu acredito que a escola, para ser uma escola de fato antirracista, ela precisa romper com o racismo que tem na sua própria estrutura, né? A gente sabe que a escola historicamente não era para todos, né? E quando a escola se abre para todas as pessoas, ela não muda a sua estrutura. Ela simplesmente abre as suas portas, mas sem se reformular, sem se repensar, sem desconstruir os seus próprios preconceitos, perpetuando práticas discriminatórias.
Então, uma escola, acredito que, de fato, antirracista é aquela escola que todo seu corpo de professoras e professores, todos os funcionários da escola, primeiramente essas pessoas, né, repensem, né, as suas estratégias de comunicação, as suas relações interpessoais, né, que elas façam exercícios de empatia, desconstruam os seus próprios preconceitos para aí sim elas conseguirem acolher essas pessoas. Então, nos nossos próximos episódios, nos nossos próximos vídeos, vai passar por aqui um mar dessas histórias, um conjunto de histórias de gentes negras do século XIX, do século XX, de festa, de família, sociabilidade, carnaval, relações familiares, luta pela liberdade, busca pela alforria, trabalho, resistência cotidiana, e que a gente trate dessas questões pensando não só o referencial curricular da rede municipal de Juiz de Fora, porque o referencial curricular ele é dinâmico, pode ser que daqui a alguns anos ele tenha um outro perfil ou tenha um outro traçado de ideias, mas que a gente traga para o espaço da sala de aula, para as discussões do dia a dia, para a formação dos nossos alunos e dos nossos professores também, uma história de uma cidade que compreende-se na sua totalidade. Uma história de uma cidade que compreenda-se na formação da sua identidade de forma mais ampla e que consiga estabelecer narrativas que aproximem esses passados dos presentes cotidianos e das histórias que circulam pelas memórias e pela formação da identidade do juiz forano. É isso, pessoal. Chegamos ao final do nosso primeiro episódio da série de curtas Juiz de Fora, Cidade Negra, mas continue com a gente que tem muita coisa boa ainda por vir. A gente só tá começando. Vamos já trazer algumas questões aqui, alguns questionamentos de aflições que passam na nossa cabeça quando a gente começa a questionar sobre o desafio de trazer essas discussões para a sala de aula. A gente sabe que tudo isso passa por novas metodologias de ensino, metodologias de pesquisa, perspectivas, análise de fontes, enfim, e como que isso ainda é muito carente na formação dos docentes que estão em sala de aula hoje. Então, por isso que vem a urgência, o intuito, o objetivo e a importância dessa série de curtas do Juiz de Fora, Cidade Negra. O nosso objetivo é contribuir para uma formação desses professores, para novas reflexões e também para materiais didáticos a serem trabalhados em sala de aula, de forma a potencializar todas essas discussões do cotidiano dos nossos alunos. A gente sabe que o ensino de história local é transformador em sala de aula justamente por trabalhar o cotidiano e a realidade social daqueles sujeitos. Para além da história nacional e global, onde está a história da nossa cidade dentro dos livros de história? Ou por que não estão lá? Mas como que a gente pode buscar trabalhar isso em sala de aula? Inegavelmente, a gente reconhece que tem muita pesquisa boa relacionada a essas temáticas hoje na nossa cidade, muito principalmente por conta do Departamento de História da Universidade Federal de Juiz de Fora, e afinal compreender a nossa história e desnaturalizar tudo aquilo que nos incomoda ou valorizar tudo aquilo da nossa identidade, isso não é o mais bonito da história? No segundo episódio, nós vamos tratar justamente das várias potencialidades de fontes históricas para entender a história do negro na cidade de Juiz de Fora, desde o mapeamento de arquivos possíveis de acesso, de museus, bibliotecas e o próprio fazer da história oral, as entrevistas de pessoas cotidianas que não vão estar necessariamente dentro dos arquivos, mas que fazem parte, que são sujeitos da própria história. O terceiro episódio vamos estar abordando aí as diversas histórias relacionadas à resistência, seja no período de escravidão na cidade, o pós-abolição com as famílias negras, ações de liberdade, suicídio, migrações, clubes negros, sociabilidade, estética, trabalho livre, tudo isso passando entre o século XIX, XX e XXI. O outro episódio vai ser justamente tratando sobre uma forma mais detalhada, compreendendo Juiz de Fora enquanto cidade negra no século XXI. Por fim, no nosso último episódio, a gente construirá aí alguns exemplos de planos didáticos a partir das discussões que a gente fez aqui, como trabalhar isso na prática, para cada professor, cada docente, cada educador, adaptar isso. Então vem com a gente que tem bastante coisa aí.